A linha Peugeot 2008 208 GT ganhou um reforço importante na meta de descarbonização da Stellantis. Trata-se do conjunto Biohybrid microhíbrido. Isso significa um índice de hibridização. Finalmente os modelos da Peugeot estão recebendo o sistema microhíbrido da marca. E eu vou te mostrar exatamente o que muda tanto no hatch quanto no SUV compacto da Peugeot. Com o Assunta 208 e o modelo híbrido, as mudanças são muito pequenas, para não dizer quase imperceptíveis. Atrás de mim está a versão GT, a única que contém o sistema híbrido, e poucos detalhes deixam claro que se trata de um modelo 2026. Por exemplo, as rodas de aro 17 são as mesmas, o detalhe do retrovisor preto permanece igual, o teto panorâmico a mesma coisa, mas aqui tem uma antena do tipo Shark. Ou seja, uma mudancinha bem sutil para deixar claro de que houve a transição do modelo 25 para o 26. A grande verdade, no entanto, a grande mudança do modelo está ali na tampa traseira. A principal mudança da linha híbrida está aqui, um emblema híbrido e abaixo a inscrição Turbo 200, que identifica que lá na frente tem um conjunto T200, que é o mesmo que você encontra na família Fiat e na família Citroën. Isso significa que esse 208, assim como o 2008, é equipado com conjunto 1.0 turbo de até 130 cavalos, tricilíndrico, acoplado a uma transmissão automática CVT de até 7 marchas simuladas. Mais tarde eu vou te contar como esse carro anda, mas antes eu vou te mostrar o que mudou também no Peugeot 2008. No caso do 2008, as mudanças também são muito pequenas e restritas a outras versões que não são essa aqui, a versão GT. O carro que vocês estão vendo é o único capaz de ter o conjunto híbrido, assim como o 208, e está com preço de R$ 162.990. Vale lembrar que esse preço é exclusivo do lançamento. Inclusive, a única coisa que identifica a versão híbrida, assim como o 208, é o embleminha lá na tampa traseira. Se tratando de um sistema microhíbrido, é importante a gente citar que trata-se do que você já deve ter visto nos modelos Fiat Pulse e Fastback híbridos. Ou seja, você tem o conjunto 1.0 Turbo T200 de até 130 cavalos no etanol, somado a um motor elétrico, que também faz as vezes de um alternador, que está aqui soterrado nesse monte de fios e cabos dentro do cofre do 208 e do 2008. Não dá para mostrar para vocês exatamente onde ele está, mas acredite, ele está aqui. É ele que fornece a energia que vai alimentar uma bateria que está embaixo do banco, que eu vou te mostrar agora. Vocês estão vendo que o carro mudou de cor, mas é que a gente teve que pegar outro modelo aqui para poder mostrar para vocês. Ali embaixo do banco do motorista, vocês estão vendo aquela caixa preta, e é ali que está a bateria de 12 volts que alimenta o sistema híbrido, tanto do 208 quanto do 2008. Esse sistema ajuda a algumas funções existentes no carro, como por exemplo a partida. Dependendo do momento que você vai dar a partida no carro, ele vai ligar como se fosse um modelo elétrico, até porque quem está ligando o carro é o motor elétrico que está ali na frente, alimentado por essa bateria. Ela também fornece cerca de 4 cavalos em momentos como aceleração, ultrapassagem, momentos específicos onde você demanda mais energia do conjunto T200. Ele ajuda a diminuir um pouco o estresse, a força exigida pelo motor no teu uso diário. Ele também tem um modo alternador, modo neutro, onde ele funciona legitimamente como um alternador, assim como nos modelos da Fiat. E ele também tem a função de regenerar, ou seja, você recebe a carga de volta para a bateria que está ali embaixo do banco, através do motor elétrico, alimentado pelo motor térmico que está ali debaixo do capô. Agora, eu vou mostrar para você ali dentro o que tem de tão diferente, o que permite que você dirija de maneira mais econômica, tanto no 208 quanto no 2008. Então, pessoal, assim como na família Fiat, Pulse e Fastback, a principal mudança do sistema híbrido está aqui no painel, no caso o iCockpit 3D. O resto você já conhece, volantinho pequeno, painel com uma projeção bem voltada para o motorista. Só que aqui eu até baixei o volante para vocês poderem ver com mais precisão. A grande mudança está ali. É o gráfico que permite você acompanhar o estado da bateria e da ação do motor elétrico junto do motor T200, ou seja, em maneira muito simplista de dizer, seria como se fosse uma espécie de novo econômetro, um econômetro da nova geração, onde você consegue ver naquela barra azul a bateria, a saúde da bateria, como ela está sendo usada, no que ela está sendo usada, se no modo de direção, se sendo regenerada. Ali no branco você vê que ele está no modo alternador, ou seja, o motor elétrico está funcionando de maneira plena
e está gerindo funções elétricas do carro, funcionando como o alternador deve. Você deve estar vendo agora o modo verde, é o modo de regeneração. Quando você tira o pé do acelerador, o freio motor, né, do conjunto do carro volta a energia do motor elétrico para a bateria que está embaixo do banco do motorista. E o modo azul significa que você está vendo a bateria funcionando junto com o motor T200 e entregando a energia suficiente para o motor elétrico parear a energia com o T200, ou seja, entregar aqueles 4 cavalos a mais, aquela forcinha a mais, aquele empurrãozinho para o carro se movimentar em qualquer situação que seja. Outra grande mudança que chega nas versões, se eu não me engano, Allure e GT, que é essa aqui, é a multimídia 10 de 10.3 polegadas, que é a mesma do 2008, que eles chamam de Advanced, ou seja, está atualizada e ganha este painel aqui que você pode comandar as funções através desse touch, ou seja, você consegue navegar entre menus aqui e tal, e tem o botão físico do volume, uma coisa que muitas montadoras estão esquecendo de fazer, que é entregar botões físicos para o público. Não é difícil de fazer, é menos distrativo, embora eu considere essas funções touch um tanto distrativas, mas ainda é menos pior do que ter que ficar colocando o dedo na tela o tempo todo e perdendo a sua atenção do que está acontecendo à sua frente. Então, pessoal, a gente está aqui no test drive do 208 híbrido. O hatch é o único da categoria de hatch compactos, que está recebendo esse sistema micro híbrido emprestado dos irmãos Fiat Pulse e Fastback, que a gente já conferiu no ano passado. Se você for no histórico aqui de vídeos do Jornal do Carro, você vai ver um teste que inclusive eu participei, avaliando os dois SUVs da marca. E basicamente ele e o 2008, que é o representante da Peugeot do segmento, vão herdar esse sistema, e o que consiste numa bateria de 12 volts posicionada embaixo do banco e numa espécie de motor elétrico, quase que faz às vezes de um gerador ali na frente, para poder fornecer alguma energia elétrica para auxiliar na baixa do consumo de combustível do carro. No caso, é o mesmo sistema já visto dos irmãos Fiat, e que aqui aparentemente não guarda muitas novidades na família Peugeot. Basicamente é composto de um sistema que compõe também um start-stop, que ajuda você a desligar o motor do carro em situações de parada muito prolongada, um sinal de trânsito ou um engarrafamento. Diferente do sistema do Pulse e do Fastback na época da nossa avaliação, o carro às vezes desligava, isso nos Fiat, desligava o sistema, desligava o motor e também dava uma baixa considerável no ar-condicionado, impedindo que a gente tivesse uma usabilidade agradável, deixando um calor considerável na cabine, um desconforto térmico bastante notável. A gente está fazendo esse test drive aqui no Rio de Janeiro com o 208, primeiramente a gente vai andar no 2008 também, e o que eu pude notar até agora, e algumas paradas de sinal, o sistema start-stop, pelo menos aparece no painel uma indicaçãozinha querendo me avisar que ele poderia ser acionado, mas até agora o carro não desligou nenhuma parada de sinal, uma parada mais prolongada. Imagino eu que por conta do calor, a gente está falando de 33 graus, o ar está ligado, eu ainda não fui brindado com essa funcionalidade que existe aqui no 208 e não pode ser desligada. Principalmente uma reclamação do público que nos Fiat acabava tendo que lidar com esse desconforto térmico do ar-condicionado sendo desligado com certa frequência. Aqui no 208, a principal novidade está basicamente na tela, no painel de instrumentos, que recebeu uma atualização para poder exibir com clareza as informações referentes ao sistema microhíbrido, com uma silhueta do carro mostrando quando o motor elétrico está funcionando, e quando eu tiro o pé do acelerador, ele volta para uma luz verde e indica que a bateria está sendo regenerada, ou seja, o sistema está ganhando energia de volta para poder atuar nessas microassistências ao conjunto térmico ali na frente, que é o motor T200 1.0 turbo de até 130 cavalos. Na condução urbana, a gente está fazendo um consumo agora no momento bem baixo, porque a gente está rodando basicamente no anda e para,
mas mais para frente, ao longo do teste, eu vou voltar com um número atualizado para vocês. A gente está rodando no etanol, vale lembrar, que tem um consumo térmico bem maior do que a gasolina, mas no momento eu posso dizer a vocês que no onde para, no trânsito, não há nenhuma diferença significativa em termos de desempenho. Segundo a marca, isso não foi alterado, não há nenhuma modificação em termos de potência, torque ou qualquer modificação no desempenho. De resto, mantém-se a condução até refinada e bem silenciosa esperada de um modelo que está posicionado acima dos irmãos da Fiat, no caso os Peugeot. Então, nesse quesito não há muito a relatar. No entanto, enquanto a gente espera o trânsito abrir um pouco para poder explicar melhor e ter médias de consumo que a gente possa passar para vocês um pouco mais detalhadas, cabe explicar como funciona o sistema micro-híbrido herdado da Fiat, o sistema Biohybrid que equipa esse carro. A gente está falando de um micro-híbrido, não é um híbrido convencional, algo que você esteja acostumado em outras montadoras. Aqui, o sistema herdado dos Fiat consiste em uma bateria de 12 volts, como eu já expliquei, um motor elétrico acoplado ao conjunto do motor térmico que fornece um pouco de energia para poder ajudar a fornecer cerca de 4 cavalos para o sistema do motor T200. No caso aqui, o motor ele funciona em situações muito específicas, como por exemplo auxilia no motor de partida, por isso a semelhança com um alternador, como é de se esperar. Então quando você liga o carro, ele auxilia nessa partida que é bem silenciosa. No sentido posterior, por exemplo, ele ajuda a fornecer um pouco mais, uma ligeira diferença de potência e torque, praticamente imperceptível para o motorista comum, e ajuda também na redução de emissões. Uma das principais considerações do sistema Biohybrid para Stellantis é a proposta de descarbonização, algo que já foi apresentado uns anos atrás, quando a gente foi conferir o sistema Biohybrid, que você pode ler no nosso site, a gente explica exatamente como a proposta da Fiat funciona e os seus diferentes níveis de hibridização e eletrificação. No caso do 208, agora ele quer encampar a mesma tecnologia apresentada pelos irmãos da Fiat, mas segundo a marca, para entregar uma proposta mais refinada, mais acostumada ao público da Peugeot, que é um público que subiu de categoria, ao passo que a Citroën desceu de categoria, por exemplo. A marca está se reposicionando no mercado e quer entregar, tanto no 208 e no 2008, uma proposta mais limpa, por que não dizer, e apresentou em seus dois principais modelos o sistema micro-híbrido. Inclusive é importante salientar que o 208 é o único hatch da categoria, que a marca chama de segmento B-hatch, o segmento de hatches compactos, que apresenta um sistema micro-híbrido, ou seja, qualquer nível de hibridização. Então, pessoal, a gente está finalizando aqui o nosso test drive com o 208 e depois de rodar majoritariamente no trecho urbano, com o antepara comum do Rio de Janeiro, na manhã ensolarada como essa, eu consegui registrar aqui uma média de 10,2 km por litro de etanol, o que para um carro compacto na cidade com etanol é uma média até bem boa. E é importante citar o seguinte: você só consegue uma média dessa se obviamente você dosar bem o seu pé e querer fazer uma condução bem menos ortodoxa do que você está acostumado com um motor turbo. Afinal de contas, a gente está falando de uma proposta mais econômica. Você precisa dosar bem o seu pé, aprender a lidar melhor com a forma como você dirige. E o sistema Biohybrid, ele te instiga a fazer uma condução um pouco mais econômica por causa dos gráficos do painel. Uma das novidades do 208, que eu já falei lá na frente, é a adoção de um gráfico móvel com a silhueta do carro, mostrando como a bateria, o motor térmico e o motor elétrico estão trabalhando. Por exemplo, em aceleração eu consigo ver o gráfico azul da bateria sendo gasta, dela ajudando a fornecer essa potência e esse torque a mais para o carro. Quando eu tiro o pé, independente da situação, eu consigo ver um gráfico verde que indica o quanto a bateria está sendo carregada de volta. Ao menor toque do acelerador, a luz verde se apaga e o modo de gasto da bateria volta a ser exibido, o que indica que você está gastando a energia que você regenerou em frenagem e na tirada do pedal do acelerador.
Dessa forma, você está lidando como se fosse uma espécie de econômetro moderno. O pessoal dos Fiat mais antigos, como Uno, Palio e por aí vai entender bem do que se trata. Ao invés de uma simples agulha no painel que indica a posição do pedal do acelerador e a forma como, por exemplo, o corpo de borboleta está abrindo para receber mais ar ou mais combustível, aqui você tem o comando no seu pé, uma indicação no painel direta de como você está gastando a energia que está armazenada embaixo do seu banco, que é onde fica a bateria de 12 volts. No entanto, é importante citar que, apesar desse econômetro, a diferença sensível para o bolso, ela vem através de uma condução mais pacífica e não necessariamente do sistema microhíbrido. A gente vai andar no 2008 ainda para ver se a percepção ela é diferente de alguma maneira, mas eu já imagino que não seja tão diferente assim, apenas guardadas as devidas dimensões do hatch e do SUV compacto. Inclusive, antes de fechar, uma coisa que eu esqueci de mencionar com vocês, as pequeninas mudanças que aconteceram no 208 nessa linha 2026. Uma delas eu já mencionei, é o painel com esse gráfico novo, exclusivo da versão GT, que tem o sistema microhíbrido, e também a adoção da nova tela multimídia emprestada do 2008, que agora também acrescenta o botão de volume físico, algo que era muito pedido pelos proprietários. O pessoal realmente queria essa interação um pouco maior, e isso agora retorna, apesar dela ainda ter alguns detalhes que são bastante distrativos. Inclusive eu falei isso na minha avaliação do 2008 GT, que você também pode ler no Jornal do Carro, em que apresenta esses touchpads acima dos botões físicos, que requerem que você perca um pouco da sua noção ao volante para poder tocá-los e mudar situações de modo de condução ou até mesmo o ar-condicionado. Tirando isso, não há muito o que relatar, as mudanças são pouco sensíveis, além das demais atualizações recebidas nas versões abaixo da GT, que são as demais versões de linha do 208. Então, pessoal, a gente está andando agora no 2008, a versão maior e mais alta do 208, que também recebeu a atualização Bio-Hybrid, que agora também tem a hibridização, bateria de 12 volts e o motor elétrico ali na frente, que é movido pelo motor térmico, né, e pela regeneração de bateria. E a diferença aqui no carro, em específico em relação ao 208, a principal diferença reside num maior conforto ao rodar. Mas isso não é mérito da hibridização. A gente está falando de um carro de segmento diferente, a gente está falando de um carro mais alto, com um pouco mais de pneu, ou seja, um pouco mais de altura em relação ao solo. Ele filtra melhor as imperfeições do asfalto carioca, que é onde a gente está fazendo o teste aqui no Rio de Janeiro. E então a forma como o carro se porta é sensivelmente diferente em relação ao 208. Coisas a relatar: para a linha 2026 praticamente não há mudanças internas. A principal mudança reside na hibridização, no recebimento da tecnologia que foi iniciada pela família Fiat, os primo-irmãos Fiat, Fastback e Pulse. A citar o exemplo do 208, o carro também tem as suas peculiaridades quando o assunto é a hibridização. Assim como a gente falou recentemente no teste que vocês viram há alguns minutos atrás, a gente está fazendo o mesmo trajeto. Eu não vou fornecer dados de consumo ainda, a gente vai rodar um pouco mais aqui dentro da cidade do Rio, mas a principal diferença é o painel, que agora também, como o 208, recebe o gráfico específico para a hibridização. Eu consigo acompanhar em tempo real a forma como a bateria e o motor elétrico estão trabalhando, bem como o carregamento, o status da bateria, por exemplo. Agora eu estou parado no sinal, o start-stop não foi ativado porque o meu ar-condicionado está na configuração mais baixa possível, está no low, é menor temperatura, abaixo de 16 graus. Inclusive foi uma informação que foi passada pela engenharia da Peugeot para nós, no intervalo entre o 208 e o 2008, até para a gente poder fazer a correção quando é preciso. O que interfere primordialmente no conforto climático dentro do carro, ou seja, a situação de desligar ou não o ar-condicionado, na iminência do fato de que você não pode desligar o start-stop dos Bio-Hybrid, tanto Fiat quanto Peugeot,
é que se você está num dia de calor, como hoje, por exemplo, que até pouco tempo estava 32 graus no nosso teste, e o Rio de Janeiro é uma cidade quente, se você colocar o ar na temperatura mais baixa possível, no caso aqui abaixo de 16 graus, o sistema não desliga o carro, não coloca o ar-condicionado na ventilação e vai tornando a cabine um pouco mais quente. Ainda que o sistema demore um pouco para voltar a aquecer, né? O sistema demora a ficar ineficiente, afinal de contas ele sai de um status de ligado para um status de ventilação, o desconforto climático é notável. Isso aconteceu no nosso primeiro teste em Campinas, quando a gente foi conhecer a família Pulse e Fastback híbridos, e na família Peugeot não seria diferente. Entretanto, é preciso dar a informação correta. Se você coloca o ar na temperatura mais baixa possível, o sistema permanece ligado, o painel digital aparece um micro símbolo do sistema de start-stop, um ar com um círculo verde no canto inferior direito do painel, avisando que o sistema poderia entrar em funcionamento se por acaso eu estivesse com a temperatura mais alta. Vou fazer o teste para vocês agora em loco. Eu vou subir a temperatura do ar-condicionado, mas eu vou parar o carro antes, né? Que esse é o certo a se fazer. Vou colocar o ar em 17 graus, tá? Provavelmente no próximo sinal de trânsito que eu parar, o carro vai entender que o meu ar tem tecnologia, eu estou numa temperatura mínima o suficiente para que o sistema possa ser encerrado, desligando o motor térmico por alguns minutos, para poder fornecer um pouco melhor, para poder ajudar no meu consumo de combustível. Vale lembrar que o nosso teste que está acontecendo aqui em perímetro majoritariamente urbano, com o uso de etanol. O que corresponde, o conjunto térmico que move o sistema híbrido é o mesmo do 208. A gente está falando de um motor 1.0 turbo T200 de até 130 cavalos e por volta ali dos seus 20 Nm/kg de torque. Nesse caso, a gente sabe que o conjunto elétrico, por menor que seja, ainda que ele faça às vezes de um micro-híbrido, faça às vezes de um alternador para o conjunto geral, ele fornece até 4 cavalos e um número bastante baixo de torque, para justamente não influenciar muito na condução. Como eu já expliquei no 208, o sistema ele basicamente funciona em momentos específicos. Se você tira o pedal do acelerador, ele regenera a bateria, ele tem um modo alternador onde ele fica neutro, ou seja, ele atua como alternador mesmo, e na partida ele funciona como se fosse... Ó, no meio da gravação, tirei o pé do... Tô com o pé no freio, parei no sinal, o carro desligou, o ar-condicionado ainda está gelando, mas aos pouquinhos ele está ficando um pouco mais quente, porque ele entrou no modo de ventilação. Ou seja, uma das principais críticas do público com a linha Fiat, por exemplo, é que pelo fato de você não poder desligar o sistema, ainda que ele possa ligar com um simples gesto, como mexer o volante, ó, o carro estava parado, ele trancou a direção um pouco, eu mexi no volante, ele voltou a ligar. O carro voltou, o ar-condicionado está voltando aos pouquinhos. A mesma coisa se eu tirasse o pé do freio, o sistema entenderia que eu estou prestes a sair do sinal e religaria o carro bem como ar-condicionado. Uma das principais críticas é que esse constante ligar e desligar acaba deixando a cabine mais quente e, de novo, numa cidade quente como Rio de Janeiro, como São Paulo ou demais regiões, isso pode ser incômodo, principalmente no verão. Em situações de calor extremo, nessas ilhas de calor que são as cidades, onde você pode ficar incomodado de não poder ter a escolha de desligar o sistema start-stop, que para muita gente é incômodo. Entretanto, uma das justificativas da marca, no caso a Stellantis, que fornece esse sistema para Peugeot e para Fiat, é que o start-stop é parte primordial do sistema Biohybrid. Ou seja, desligar o motor entre paradas ajudaria você a economizar combustível. Além, é claro, do sistema da bateria que está embaixo do banco. Você vê de novo, o carro desligou, o meu ar está no 17, não está no 16, e ele já começando a perder eficiência. Não chega a ser algo extremamente incômodo, mas pode acontecer. Então, pessoal, a gente está se encaminhando para o final do test drive com o 2008. As impressões referentes a consumo guardam certa semelhança com o hatch. Claro, levando em conta que a gente está falando de um modelo maior e tal.
mesmo que equipado com o mesmo motor e mesmo conjunto. No 2008, eu consegui uma média de 9 km por litro. E que, de novo, com o etanol, considerando anda e para, um dia de calor, ar-condicionado ligado, é uma média boa. Então, assim, as recomendações, as diferenças que o sistema microhíbrido oferece em relação ao modelo comum são bem pequenas. É preciso ser bastante honesto quanto a isso, até porque qualquer pessoa pode procurar os dados de economia de um e de outro, você vai ver que a diferença não é tão gritante. Existe economia? Existe. Mas não vai esperando um consumo digno de um híbrido clássico, por exemplo. Um híbrido comum, como, por exemplo, família Corolla Cross híbrida, que tem um sistema híbrido convencional, ou modelos híbridos plug-in, como se trata alguns modelos da GWM, por exemplo. A gente está falando de uma versão bastante simples, bastante, eu diria até rudimentar, de um modelo, de um conjunto híbrido, né? No caso do 2008, as semelhanças com o 208 acabam quando o assunto é dirigibilidade. Por se tratar de um modelo melhor, acredito eu que por ser mais caro, mais refinado, a gente está falando de uma condução mais pacífica, de um carro mais silencioso, de um rodar mais macio, mas isso é tudo mérito do carro, não da hibridização. De fato, a Peugeot traz o híbrido para a linha 2008 para torná-lo um modelo, como já era antes, acima do que você espera de uma família Stellantis T200 em matéria de SUV. Leia-se Pulse e Fastback. O 2008 está numa posição mais privilegiada, mais cara. O modelo praticamente tem como uma das suas principais mudanças, a mais destacável, o recebimento do conjunto microhíbrido para 2026. Café pequeno a respeito do consumo. A gente conferiu aqui brevemente o consumo do Inmetro referente ao modelo, e a gente está basicamente na mesma média do etanol, ali nos 9 km por litro. Ou seja, se você souber utilizar bem o sistema do gráfico do painel e levar em conta de que você não está num híbrido comum, né, o híbrido que é amplamente veiculado, como os híbridos Toyota ou GWM, por exemplo, você está falando de conseguir atingir metas de consumo já bem estabelecidas por órgãos de controle, como o caso do Inmetro. Então, é correto dizer que faz bem para a cabeça do proprietário saber que existem mecanismos no carro que favorecem a boa condução, a preservação do consumo, ainda mais em tempos onde o combustível está sempre subindo de preço. Você conferiu comigo as poucas, mas interessantes mudanças da linha 2026 para 208 e 2008 GT, agora com a tecnologia híbrida. Você acha que vale a pena gastar o seu suado dinheirinho, ou 126.990 do seu suado dinheirinho, na versão híbrida do 208? Você acha que o 2008 híbrido vale o investimento? Deixe nos comentários. Eu sou Rodrigo Tavares, repórter aqui do JC, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!